Gênesis 26. Nós estamos agora na época de Isaac. Isaac, o filho de Abraão. Olha a situação que eles estão vivendo naquele lugar. Olha a situação que eles estão vivendo naquele lugar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac, olha só, havia fome na terra. Se está tendo fome na terra, é porque tem seca. A seca continuou, anos de seca, não dava nada, as plantações não vingavam, e aí falta alimento, Você pode ver, quando dá uma geada ali no sul, foi uma geada violenta, aí você vai comprar uma verdura aqui, subiu a verdura, né? Às vezes a verdura que é plantada aqui, né? Mas se aproveita de tudo, e quando atinge mesmo, pega mesmo, vai faltar alimento, e aquele que tem fica mais caro, há regulador de alimentos para que não falte para as pessoas. Só que naquele tempo estava tendo fome, não estava tendo alimento. Por quê? Porque a terra estava muito seca, não tinha como plantar. Mas aí, veja bem, num tempo difícil, pastor, nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos mesmo. Até março do ano passado, nós não estávamos nessa situação. Como a gente ia imaginar que nós íamos passar isso? Eu estava olhando a minha agenda do ano passado, esse ano nem agenda eu comprei. Falei, eu não vou nem comprar. Comprei. Estava olhando tantas datas marcadas. Ano passado, no mês de novembro, a pastora estava com um hotel reservado lá em Camboriú para as mulheres, né? Tinha dado a entrada no hotel, eles não devolvem, está lá. O dia que for voltar, tem como crédito lá. Mas quem imaginava isso? Ninguém imaginava. E aconteceu. Mas no tempo difícil, veja, olha só, o tempo estava difícil. O Senhor apareceu a Isaac. Olha Deus dirigindo. É muito importante, amados, nós ouvimos as autoridades. Bem que nossa autoridade aí está tudo em guerra, né? Tudo em guerra. Em guerra pelo poder. O negócio deles é poder. Compreende? Poucos estão pensando realmente na saúde das pessoas. Porque você chega uma época de eleição, não tem mais Covid, né? Aí logo depois, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E nós temos que respeitar. Além de termos as regras que são colocadas, tudo, nós nunca podemos esquecer que quem está no controle é Deus. Quem está no controle das nossas vidas é o Senhor. Quando eu entrego minha vida ao Senhor, o Senhor cuida de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho é vida. Confia nele. E o mais, Ele fará. Olha só, Deus vai fazer. Eu entrego minha vida e confio nele. Ele vai dar direção. Por isso que é muito importante. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Israel, enquanto tinha um líder ali, Moisés, Deus falava com Moisés e dirigia o povo. Depois veio Josué. Aí Josué morre e não prepara ninguém. Aí Deus tem que levantar, quando vinha as lutas, as tribulações, as guerras, Deus levantava pessoas que eram juízes para dar orientação para o povo. E aí Deus estava governando o seu povo.
era teocracia, né? Governo de Deus, governo do Senhor, governo do Senhor. Aí o que aconteceu? O povo de Israel começou a ver os povos vizinhos e falou: nós queremos um rei também. Samuel ficou bravo, aí Deus falou com Samuel: por que você está bravo que eles pediram um rei? Eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, então eles vão ter um rei. E aí Israel começou a ter reis, mas Deus está no controle. Olha o que Deus fala para Isaac: não desça ao Egito, não vá para ele. Por quê? No Egito tem comida, no Egito tinha comida, e muitas vezes acontecia isso, as pessoas iam embora para o Egito, até que passasse aquela época de seca. Mas Deus falou assim: não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Ei, preste atenção, Deus vai indicar a terra seca. Deus vai indicar para eles aonde eles estavam, a terra seca. Você vai ficar aqui, olha só, permaneça nesta terra. Havia fome na terra, a terra estava muito seca. Deus diz: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu te abençoarei. Deus não precisa de terra boa para cuidar de nós. Deus não precisa de terra fofa para que possa nascer aquela planta e nos dar comida. Ele é Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso, às vezes limitamos Deus, queremos limitar Deus. Muitas vezes o pior é quando eu quero limitar Deus à minha razão. Eu só quero fazer aquilo que eu entendo. Isso é ser racional, é só razão. Nós não podemos viver só pela nossa razão, temos que viver pela fé, a certeza do que eu não vejo. E agora Isaac vai fazer um ato de fé. Ele vai fazer um ato de fé. Olha só: porque a você e seus descendentes eu darei toda esta terra e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Não é porque agora está um tempo difícil, que está acontecendo essa seca, que você vai sair daqui e ir para outro lugar. Você vai ficar aqui porque eu vou te abençoar aonde você está, porque eu sou Deus, disse o Senhor. Eu sou Deus. Olha o versículo 12. Isaac semeou naquela terra seca. Ele semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Como que ele colheu a 100 por 1 numa terra seca? A resposta vem aqui, ó: porque o Senhor o abençoou. Pastor, então ele pegou aquela terra seca, deu uma cavada assim, saiu uns pedaços de torrão assim, aí ele pegou e pôs a semente ali e nasceu? Não, terra seca, ele teve que trabalhar a terra, o sol era escaldante, a terra muito seca, mas ele fez a parte dele. Ele confiou quando o Senhor falou: não sai daqui não, eu vou te abençoar aqui. Isto é, viver cada dia da nossa vida. Hoje você está enfrentando uma dificuldade, enfrenta a dificuldade com fé no Senhor. O Senhor disse: eu não vou te abandonar. Ele disse: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes a gente pensa que Deus está conosco só quando está tudo bem. Quando está tudo bem, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí quando a coisa aperta, fala: acho que Deus não esqueceu de mim, Deus se esqueceu de mim. Não, vamos viver a cada dia. Tem uma luta amanhã, vamos enfrentar essa luta, porque Deus está conosco. É isso que Isaac pensou: eu vou trabalhar esta terra, eu vou semear esta terra. É crer no improvável,
é acreditar no improvável. Isso é fé. A fé, ela vai em frente, sendo que aquilo é improvável. É improvável semear numa terra daquela ali e colher alguma coisa. Quando que ele ia pensar que ele ia colher 100 por um? Semeou um saco de arroz, colheu 100 sacos de um saco de arroz. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. A bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores na nossa vida. Mas o que ele teve que fazer? Primeiramente, terra muito dura. Ele teve que arar aquela terra. E ao arar a terra, tinha que ser alguma coisa mais profunda. Ele não podia ficar por cima. Tinha que afundar mais. Eu me lembro quando nós fomos construir a igreja de Altair, eu era pastor em Olímpia, nós fomos lá, Deus abençoou, abrimos a obra, e compramos um terreno, e fomos construir a igreja. Eu nunca vi uma terra tão dura como aquela. Nós estávamos abrindo o alicerce com picareta, e você batia a picareta assim, saía pedacinhos de terra assim, para um lado e para o outro. Terrível. Então a gente cavava um pouquinho e punha água. Aí ia cavar em outro lugar, cavava um pouquinho e punha água. E assim a gente foi abrindo. Aí depois de uma certa fundura, aí já ficou melhor. Então Isaac, ele tinha que ir mais fundo, arar mais fundo. Ele tinha que irrigar. Depois que ele plantou, ele teve que mover para irrigar. Irmãos, Israel, 85% de Israel é deserto. 85% de Israel é deserto. Quando nós viajamos lá, a gente viajava, tudo deserto. Mas aí a gente encontrava as plantações no deserto. Bonita a plantação que nós encontramos lá, a plantação de tâmaras, né? As tamareiras, coisa mais linda, né? Lá tem muitas tâmaras, né? Muito bonito. Mas tudo no deserto, mas tudo com irrigação. Tudo com irrigação, né? Israel é difícil água. Tanto é que você vê na palavra de Deus, quando eles chegaram lá, era um poço para a cidade toda. Um poço fora da cidade para a cidade toda. Lá era difícil água. Mas Isaac então teve que trabalhar. Ele teve que irrigar aquilo ali. E também ali não pode faltar luz. A luz ajudava, a luz é que ajuda a planta. Agora, Deus está nos levando para um outro lado aqui nessa mensagem. Nós vamos falar de plantação, que o que a gente está plantando é um alface aí. Falar nisso, como é que está o alface? Já comeu? Nasceu? Está lá trabalhando? A minha, uma nasceu e duas morreu. Aí eu falei para a irmã assim, que cuida, que tem a horta, falei, vem cá ver. Aí, estava aqui na igreja, na cozinha. Ela falou assim, pastor, vai morrer tudo, isso aqui precisa de luz do sol, isso aqui. Você está aqui sem luz, vai morrer. Aí eu peguei, coloquei para fora, tem um que vai dar alface, vou comer aquele alface lá, em nome de Jesus, né? E aí, quem mais cresceu? Morreu tudo? Né? Aqui, como nós não temos plantação, Deus quer nos levar hoje para um outro lado. Semear na terra seca. Semear na terra seca. Você sabe que o mundo hoje é um deserto. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. A maioria não quer saber de Deus. Ah, mas vai à igreja. Não estou falando que não vai à igreja, estou falando que não querem saber de Deus. Se Deus não é o primeiro na minha vida, eu não quero saber dele. Eu tenho ele porque quando eu preciso, ele me ajuda. Quando eu clamo, ele me atende.
mas se ele não é o primeiro na minha vida, eu não quero saber dele. Isso é muito importante nós analisarmos e pensarmos. E nessa pandemia é um tempo bom para nós analisarmos que lugar Deus ocupa na minha vida. Que lugar Ele está ocupando? Quem é Deus para mim? Eu sei que hoje muitos estão lá em casa participando do culto e você está aqui. De manhã teve aqui também os irmãos. Eu sei que hoje ficaria mais fácil você estar no sofá em casa. Quem sabe você estava lá no sofá e o teu corpo falou assim: fica aqui comigo. Falou para você o teu corpo: fica aqui comigo. Aqui está tão gostoso, né? Liga o Facebook, né? Fica aqui. Você fala assim: não, eu estou bem. Eu vou lá adorar ao Senhor. Eu vou lá servir ao Senhor. Mas a maioria das pessoas no mundo hoje, isso já é cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos dias, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo esse tempo. Tempo do esfriamento do amor. Amor para com Deus, o amor para com o próximo. E o amor se esfriaria de quase todos. O Senhor falou quase todos. Nós não podemos deixar esse nosso amor pelo Senhor se esfriar. E para ele não esfriar, o coração não pode se tornar árido. Nós temos que regar a cada dia esse relacionamento com Deus. Regar a cada dia estar com o Senhor. Dar as primícias para Ele. Dar a primícia do nosso dia para o Senhor. Dar a primícia do dia para o Senhor. Mas eu quero falar para você que tem muita gente hoje que está numa terra seca. Sorri, mas não está bem. Está dando graças a Deus que passou pelo Covid, mas não está bem espiritualmente. Não está bem espiritualmente. Esse é um tempo maravilhoso para nós semearmos nas vidas que estão no deserto. E muitas vezes, amados, nós estamos bem, engordando espiritualmente, ouvindo mensagens, louvando a Deus, e não nos importamos com aquele que às vezes está do nosso lado e não está bem espiritualmente. Está vivendo num deserto. Não tomamos iniciativa. E essa é uma característica do Espírito Santo em nós. Pastor, eu vou me esforçar para falar mais com as pessoas. Não, se esforce para manter intimidade com o Espírito Santo. Não vá lá no fim. Pega a raiz. A raiz é andar com o Espírito Santo. Quando nós andamos com o Espírito Santo, nós passamos a ter paixão pelas almas. Nós passamos a ver o sofrimento das pessoas. O Espírito Santo nos leva a falar com a pessoa quando ela está tudo bem. Mas essa pessoa está bem demais, ela está explodindo de alegria, de saúde. Olha só, vive em academia, está tudo bem com ela. Eu acho que o Covid sai correndo dela, de tão bem que ela está. Sim, o corpo, a parte física. E o espírito, como está? Muitas vezes o espírito, ele, não é que ele está mal, ele está morto. Sem Jesus, o espírito do ser humano está morto para com Deus. Eu quero ir com você numa passagem que você conhece. Mas eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, como é que nós semeamos num coração seco. Abre a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Rapidamente, vamos lá.
Segunda Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Pessoa importante, irmãos, ó. Comandante, vamos ver o perfil dele. Comandante do exército do rei da Síria. Homem importante, comandante do exército. Era muito respeitado. Pessoa de bem. Muito respeitado. E ele era honrado. Era uma pessoa honrada, que as pessoas honravam. Uma pessoa importante. E honrado pelo seu Senhor. Porque por meio dele o Senhor, Deus, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro estava leproso. Esse grande guerreiro estava leproso. Sabe que a lepra naquele tempo, irmãos? Era condenação à morte. A lepra naquele tempo era condenação à morte. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel. A Síria atacou Israel. E levaram cativa uma menina. Levaram uma menina cativa, como escrava, presa. Levaram a menina que passou a servir a mulher de Naamã. Imagina você, a menina foi tirada dos seus pais. Quem sabe os pais até morreram, nós não sabemos. Quem sabe mataram os pais. E levaram a menina cativa para lá. Tiraram a menina da sua terra, tiraram a menina da sua casa. Não sabemos se a menina tinha irmãos, mas pegaram a menina e levaram-na sozinha para a Síria, cativa, presa como escrava. E ela foi trabalhar para a esposa de Naamã, para esse comandante do exército. Foi trabalhar para este homem. Foi trabalhar para esse homem. E Naamã, ele não servia o Deus verdadeiro, porque ele nem conhecia a Deus. Você vai ver daqui a pouco. Ele não conhecia o Senhor. E aquela menina, no dia a dia, trabalhando na casa, certeza que um dia ela viu Naamã tirar a farda, aquela farda bonita. Aí ela, quem sabe, viu manchas na camisa dele. E quando ele tira a camisa, ela percebe, ele está leproso, condenado à morte. O salário do pecado é a morte. Quem está no pecado está a caminho da morte. Não morte física, morte eterna. Pastor, nós também vamos ter morte eterna? Já tivemos. Já tivemos? Jesus recebeu já no nosso lugar. Morte eterna é separação de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus foi separado de Deus. A nossa cabeça agora vai fundir, não vai entender. Nós tivemos começo, por isso é difícil entender isso. Jesus Cristo, Ele é com o Pai desde toda a eternidade. Ele não teve começo. Nunca tinha sido separado do Pai. Ele obedece ao Pai e vem ao mundo, toma forma humana para dar a vida pela humanidade. E lá na cruz do Calvário, Deus vira o rosto do seu Filho, porque naquele momento nossos pecados caíram sobre Jesus. E ele clama: meu Deus, por que me desamparastes? Isso é morte eterna. Isso é separação eterna de Deus. Só que a morte não pôde contê-lo. E ele ressuscitou. Mas ele foi separado de Deus por nossa causa. Quem está no pecado
está no caminho dessa condenação. Ele precisa conhecer o plano de Deus. Ele precisa saber do plano de Deus. Eu sei, você sabe o plano de Deus. E muitas vezes nos calamos, não falamos, não anunciamos. E é a ordem que Jesus deixou para a sua igreja: ide por todo o mundo e pregue essas boas notícias para toda criatura. Prega isso, anuncia isso para toda criatura. Anunciar o quê? Que Jesus morreu por nós para nos dar vida e vida com abundância. Quando ela olha aquele homem daquele jeito, eu gosto muito dessa passagem da fé dessa menina. A fé desta menina. Que nós tenhamos um pouquinho dessa fé, dessa maneira que essa menina atuou a sua fé. Olha só. Um dia ela disse à sua senhora, um dia ela falou para a patroa dela: se o meu senhor, se o meu patrão procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amados, olha a certeza dessa menina. Essa menina não falou, quem sabe ele pode, não. Se ele estivesse lá em Samaria, onde está o profeta do Senhor, o profeta o curaria da sua lepra. Que fé! O homem está num deserto, irmãos, e ela agora está anunciando para ele o caminho, está mostrando o caminho para ele. Ele precisa estar lá em Samaria, diante do profeta, o profeta o curaria. A mulher falou para Naamã, chamou o esposo e falou: olha o que a menina falou, se você estivesse lá diante do homem de Deus, em Samaria, ele vai curar você da lepra. Irmãos, o que o homem não dá pela vida dele? O que o homem não dá pela vida dele? Há tanta controvérsia, negócio de vacina, é isso e aquilo, é o Sputnik, é não sei o que, é desse lugar, do outro e do outro. Irmão, pode vir de qualquer lugar, as pessoas, por causa da vida, as pessoas tomam. E eu quero dizer a você que quando você estiver com medo disso, ore ao Senhor e fale: Senhor, dirija-me, dirija-me, dirija-me. Porque a palavra de Deus diz que se você está com Deus, ainda que você coloque veneno para você tomar, não te fará mal nenhum, diz a palavra de Deus. É isso que Deus fala conosco nesse tempo. Às vezes nós nos esquecemos disso, ficamos ouvindo isso, aquilo outro. Às vezes a gente fica ouvindo a TV funerária, todo dia, ouvindo a TV funerária, todo dia. É só morte, é só morte, é só morte, é só morte. Lamentamos sim os 220 mil brasileiros que morreram, 7 milhões e tanto que foram contaminados, 200 mil morreram, e os quase 7 milhões que se recuperaram. Ninguém fala nada. Existe um interesse nisso, por detrás disso, mas Deus sabe o que está por detrás, mas só que Deus está na frente, amém? Só que Deus está na frente. O Naamã foi contar para o senhor dele, para o rei, e falou assim: ó, a menina falou isso para mim. O rei da Síria falou: vai, eu vou mandar uma carta para você, para o rei de Israel. Eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Levou um presente para o homem de Deus. Ele não sabia quem era o homem de Deus. Ele falou: vou levar esse presente. A prata, 1.526.000 reais. O ouro, 23.549.000 reais. Total, 25 milhões de reais, só na prata e o ouro, sem contar as roupas especiais. Você já pensou?
Depois você vai ler em casa que o Eliseu ele vai recusar isso daqui. O empregado dele botou o olho e falou assim: não, eu vou pegar para mim. Você vai ver o que aconteceu. A carta que ele levou para o rei de Israel dizia assim: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que você cure ele da lepra. Mandou para o rei. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes, sinal de protesto, e disse assim: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam que ele procura um motivo para guerrear comigo. Preste atenção, nem o rei de Israel sabia qual era a missão de um profeta. Ei, muitas vezes o governante não sabe qual é a missão da igreja, não sabe qual é a missão da igreja hoje, a missão de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. O prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, assim começou a pandemia, que começaram a fechar tudo, ele disse: eu não vou fechar as igrejas, porque a cura vem de lá. Eu não vou fechar as igrejas, porque a cura vem de lá. E se você buscar na Bíblia, é isso mesmo. É isso mesmo. A cura vem de lá, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu não sirvo a Deus, eu não creio na cura. Eu não acredito em cura, se eu não sirvo o Senhor. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado suas vestes, mandou uma mensagem: fala para esse homem vir até aqui. Fala para esse homem vir até aqui. E aí falaram para mandar para o rei. Naamã falou: é para você ir lá naquele lugar. Deram o endereço. Aí ele foi chegando. Eliseu mandou um recado para ele: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A palavra de Deus fala, não tem tempo para ficar lendo tudo, irmãos, mas a palavra de Deus fala o seguinte: ele ficou indignado. Ficou indignado, porque ele se achava que era o tal. A posição dele no exército subiu na cabeça dele. Ele achava que ele era alguma coisa. Ele ficou indignado. Depois ele queria fazer do modo dele. Ele disse: como? Mergulhar nesse rio aí? Lá na Síria não tem os rios melhores lá, de água cristalina? Por que não manda eu mergulhar lá? Irmão, a bênção de Deus é quando nós seguimos as ordens de Deus e não as nossas. Fazemos como Deus mandou e não como nós queremos. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós pedimos a direção a Deus, mas fazemos o que nós queremos. Só fazemos o que nós queremos, só fazemos a nossa vontade, embora nós oremos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, mas na verdade fazemos só a nossa. E a palavra de Deus diz, depois que ele ficou furioso, vai perder a bênção, vai voltar leproso, vai morrer leproso. Ainda bem que uns empregados dele que estavam junto, comitiva dele, falou assim: meu pai, olha como tratavam ele, meu pai, se ele pedisse para você fazer alguma outra coisa, o que custa fazer? Que custa você mergulhar lá nesse rio? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Ei, só que muitos empregados dele não sabiam que ele era leproso. E ele não vai mergulhar com aquela roupa de general, ele tem que tirar a roupa. Eles iam ver que ele estava leproso. A lepra vai aparecer. Ei, quando o pecado é confessado, o pecado é exposto. Nossos pecados foram expostos lá na cruz do Calvário. E quando o pecado é confessado, ele é exposto e ele é perdoado. Ele é apagado das nossas vidas.
E é uma cena maravilhosa essa do Naamã mergulhando. Aquele homem todo leproso, dá um mergulho no rio. Quando levanta, ainda está leproso. Dá o segundo mergulho, dá o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Se ele fosse embora depois do sexto mergulho, ele iria embora leproso. Que tem que ser como Deus mandou e não como nós queremos. Às vezes obedecemos a Deus pela metade e queremos a bênção completa. O que Deus quer de nós é obediência. Jesus já fez tudo. E no último mergulho, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que quando ele levanta, a pele dele está como a pele de um recém-nascido. De um recém-nascido.